estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas de Matemática, que conta agora com a participação dos professores Alexandre Duarte e Lucas Calazans. Seja bem-vindo, professor Lucas. Obrigado, Dani. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar as aulas do ensino fundamental? Professor Lucas, tudo bem? Oi, Dani, tranquila? Joia, conta pra gente aí o que os alunos viram hoje nas suas aulas. Conto sim. Fala, turma, belezinha? Então vamos lá, gente, vamos fofocar um pouquinho, né? Quarto ano, medidas de comprimento e superfície. Quinto ano, números decimais. Sexto, medidas de comprimento. E o sétimo, medidas de massa e capacidade. Excelente, professor Lucas. Agora que já relembramos as aulas do professor Lucas, vamos voltar para as nossas questões? Vamos lá? E a nossa primeira questão desse segundo bloco é uma dúvida do primeiro ano. Quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Flávio, né? Um comerciante vende a prazo um produto por R$280. Na venda à vista, ele concede um desconto de 15%. O preço à vista desse produto é... Responde para a gente, professor Alexandre. Claro, Dani. Aí, gente, o problema de porcentagem, né? Então, vamos resolver? Olha, então vamos lá. O preço original seria de R$280. Só que aí nós temos um desconto de 15% para o valor à vista, né? Então, tem duas maneiras de fazer essa questão, né? A primeira maneira é você fazer uma regra de 3 assim. Quanto será o desconto? Então, a gente considera 280 como sendo 100%, e aí eu vou chamar de X o valor que será correspondente a 15%, que é o desconto. E como é que resolve isso mesmo? Você pode multiplicar cruzado, né? Então, você pode fazer assim, ó. 100 vezes X igual a 15%, né, 280. Perfeito. Bom, vamos tentar simplificar isso aqui, né? Ó, 100 vezes X é igual a... Gente, o que é 15%? Não é 15 sobre 100 vezes 280, né? Ok? E aí já dá para simplificar pelo menos um zero aqui de cada lado, né? Então, vamos ter que fazer essa conta, né? Vamos fazer essa conta aqui, ó, do lado aqui, ó. Então, nós temos que fazer 15 sobre 10 vezes 28. Então, vamos fazer aqui, ó, 28 vezes 15. Vamos fazer com calma aqui, ó. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. E aqui, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. Ok? E aqui deu quanto? 0. 8 e 4, 12. Vai 1. Deu 420. Né? Então, multiplicamos. Como nós vamos dividir por 10 na sequência, ficou assim, ó. Né? Ficou 100 vezes x igual a... Gente, deu errado. Foi mal. Volta aí. Voltar essa parte? Pode corrigir aí, professor. Nós estamos com tempo. Nós estamos no início do bloco, acho que dá tempo de você refazer. Então, vamos refazer. Fica à vontade. Ó, nós temos que 100% corresponde a R$280. E nós temos 15%, que é o desconto, que corresponde a X, perfeito? O que foi que eu errei? Eu errei o seguinte, ó, o símbolo de porcento já está aqui, ó, era só multiplicar cruzado, Alex, ó, 100 vezes X igual a 15 vezes 280. E aí eu já posso adiantar, como diz o professor Gustavo, e cortar um zero de cada lado. Ficou 10 vezes x igual a 15 vezes 28. E aí sim, né, a gente faria essa conta do 28 vezes 15, ok? Vai dar 5 vezes 8, 40, vão 4. Aqui deu 14, aqui deu 28. E aqui vai dar 420. Então, ficou que 10 vezes x igual a 420. Cortamos um zero. Quanto que deu o desconto, gente? X igual a 42. E agora você faz o desconto. 280 menos 42 seria, vamos lá, aqui deu 8, aí deu R$238 com desconto, perfeito? E eu falei que tinha duas maneiras, lembra, Dani? Qual que seria a segunda maneira? Então, assim, rapidamente eu não vou fazer, né, mas vou só dar a ideia, seria o seguinte... Se R$280 correspondem a 100% e você vai dar um desconto de 15%, quer dizer que vão sobrar quanto? Vão sobrar 85%.
né? Porque 100 menos 15 dá 85. E aí você poderia chamar isso aqui de x. E aí você já vai encontrar o valor final de R$ 238, né? Pode ser mais rápido. Muito obrigado pela pergunta. Excelente, professor. Viu que foi tranquilo, que deu tempo? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida agora de 4º ano. Professor Lucas, conta pra gente o que é área. Ixi. Turma, essa medida de superfície é muito famosa, é o que a gente chama de área. Então, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou vários tipos de áreas de figuras planas e a gente vai relembrar delas um pouquinho. Então, por exemplo, a área de quadrado nada mais é do que lado vezes lado. A área de um retângulo é comprimento vezes largura, comprimento vezes altura. Então, o que é área? A área nada mais é do que uma medida de uma superfície. Então, uma aplicação muito recorrente é quando a gente coloca azulejos na nossa casa, ou até mesmo ladrilhos no piso da nossa casa. Tranquilo? Ótimo, professor, obrigada. A nossa próxima dúvida agora é para você, professor Alex. É uma dúvida agora de 1º ano. Um eletrodoméstico foi comprado por R$ 500 e pago nas seguintes condições: 30% de entrada e o restante em 5 prestações iguais, sem juros. O valor de cada prestação é? Então vamos ver. Pessoal que aproveitou o Black Friday em novembro, Nossa comprou Senhora. muito desse jeito, né? Vamos Olha, lá. então vamos anotar os dados do problema, né? O eletrodoméstico custa R$ 500, e ele foi pago assim, 30% à vista. Então vamos lá, vamos anotar aqui, ó. À vista foram pagos 30% desse valor. E o restante em 5 prestações E depois, iguais, sem juros. Isso, 5 prestações sem juros. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é ver quanto que foi pago à vista, né? Então podemos fazer assim, ó, R$ 500 correspondem a 100% e X reais correspondem a 30%, ok? Novamente multiplicando cruzado, dessa vez sem errar, vamos lá. 100 vezes X igual a 50 vezes 30. Gente, então o que eu posso fazer? Ó? Vou cortar os 2 zeros aqui e estes 2 zeros 500, aqui. Alexandre. 500. Obrigado, Lucas. Eu disse sem errar, né? 500. Ah, então vou fazer diferente, ó. Vou cortar estes 2 zeros aqui, ó. Ok? Então o que sobrou, gente? 1 vezes x é x e 5 vezes 30 é 150. Então o desconto foi de R$ 150. Bom, quanto sobrou para a pessoa pagar em prestação, então? 500 menos 150 vai dar R$ 350. Mas ela vai pagar em quantas prestações? Em 5 prestações. Então, agora eu divido por 5 para saber o valor de cada prestação. Vamos lá, 35 por 5 dá 7. Aqui deu 35 mesmo, deu 0. Baixo outro 0, 70. Então, qual que é a resposta? Ela vai pagar 5 prestações de R$ 70 cada uma. Ok? Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida agora é para você, professor Lucas. É sobre a aula do 4º ano. O que significa perímetro? Então vamos lá, galera. Vamos diferenciar perímetro de área. Perímetro nada mais é do que a soma dos lados de um polígono. Ou até mesmo, a gente pode pensar que é o contorno de uma figura. Eu posso desenhar, Dani, rapidinho? Fica à vontade. Turma, então perímetro. Observe essa imagem, que é que top. Então aqui, ó, imagine que você tem aqui um retângulo, beleza? Então aqui, ó, um retângulo possui 4 ângulos de 90 graus e os lados opostos são paralelos e congruentes. Então observe o seguinte, imagine que aqui você tem 10 centímetros e aqui você tem 5 centímetros, beleza? O que você pode concluir? Você pode concluir que se aqui é 5 centímetros, esse pedaço também é 5 centímetros. E se aqui é 10, em cima também é 10. Essa propriedade é válida apenas para quem? Para os paralelogramas. Então, no caso aqui, você tem um retângulo exposto. Então, qual que vai ser o perímetro desse retângulo? O perímetro vai ser a soma dos lados aqui. Então, somando os lados, eu tenho 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Então, o perímetro do meu retângulo vale quanto? 30 centímetros. Agora, qual que é a área desse retângulo? Lembra que a área
vai ser 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá quanto? 50. No caso aqui vai ser centímetros quadrados. Então você tem que o perímetro vale 30 centímetros e que a área vale 50 centímetros quadrados, beleza? Diferencie isso para você acertar o problema. Obrigado, Dani. Obrigada a você, professor. Nossa próxima dúvida agora, vamos voltar para o ensino médio. Sobre a aula do primeiro ano. Como posso escrever 2/5 na forma decimal e na forma de porcentagem? Então vamos ver. É aquilo que a gente falou antes, né, Dani? A pessoa saber representar de várias maneiras. Então vamos tentar. Então, na forma de fração, nós temos 2/5. Ok? Aí você quer na forma decimal. Então, como que a gente faz? Gente, a gente divide, né? Divide o 2 por 5 para ver quanto que vai dar. Então, vamos dividir aqui, ó. Você pega o 2 pelo 5, mas o 2 não dá para dividir por 5. Então, o que eu faço? Eu coloco um zero aqui, 0, vírgula. Agora sim, 20 dividido por 5 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. O resto deu 0. Então, na forma decimal, deu 0,4. Né? E na forma de porcentagem? Bom, o que é uma porcentagem? Né? É um caso especial de representação fracionária na qual o denominador é 100. Mas uma maneira rápida de fazer isso, então, é a gente pensar o seguinte: o que é 0,4? São 4 décimos, não é assim que a gente lê? 4 décimos, 4 dividido por 10. Se a gente pensar da direita para a esquerda, né, basta você chegar a vírgula uma casa para a esquerda. Mas, gente, eu não quero uma fração com denominador 100, então o que você pode fazer? Multiplicar este denominador por 10, este numerador por 10, gerando uma fração equivalente. 4 vezes 10 vai dar 40 e 10 vezes 10 vai dar 100. Então, 40 sobre 100, ou seja, 40 por 100 significa 40%. Então, nós temos nossas respostas, né? Foi dado 2/5, em decimal 0,4 e porcentagem 40%. Dani, uma curiosidade, o professor Lucas falou sobre perímetro, né? Perímetro em grego começa com P, e o P grego é pi. O pi que está na blusa dela, que bonito lá. Ó. Dos meus meninos. Queria mandar um beijo para meus meninos lá, Gabriel, Giovana, Rafael e Rodrigo, que me dão essa camisa. Obrigado, menino. Tamo junto. Obrigado, Dani. Obrigada, professor. O perímetro, até eu uma vez já tive essa pergunta, não tira dúvidas aí, eu lembro, no acolhimento. Lembra, professor? É mesmo, tem tempo. Pois é. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 5º ano. Professor, como multiplicamos 2 números decimais? Eba! Falou de multiplicação de decimais, a gente precisa relembrar uma regra. Então, para isso, eu vou mostrar um exemplo aqui no quadro, beleza? Então, aqui, ó, como multiplicar 2 números decimais. Então, imagine que você tem um número 1,23 vezes o número 2,5. Beleza? Então, o que acontece? O primeiro número apresenta 2 casas decimais. O segundo número apresenta apenas uma casa decimal. Então, primeira coisa, escreva a quantidade de casas decimais aqui na frente. Então, aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. Eu vou multiplicar esses 2 números como se eles não tivessem vírgula, beleza? Então, ó, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Beleza. Agora, a mesma coisa com 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Beleza. Vou adicionar normalmente. Vai ficar assim, 5, 7, aqui 10, vai 1, 3. Beleza? Lembrando que vai 1 aqui, 1 mais 2, 3. Só acontece o seguinte, o meu primeiro número apresentava 2 casas decimais, não é? E o meu segundo número, uma casa decimal. O meu resultado vai ter a quantidade de casas decimais igual à soma entre as quantidades estipuladas no produto. Então, peraí, Lucas, está me falando que aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho uma. Então, meu resultado vai ter 3 casas decimais? Sim. Então, ajeitando a vírgula aqui, ó. Em vez de ajeitar, eu estou apagando. Ajeitando a vírgula aqui, eu vou ter a vírgula entre os algarismos 3 e 0, gerando o número 3,075. Obrigado, Dani. Obrigada, professor.
Nossa próxima dúvida agora é uma questão do primeiro ano. Professor Alex, o valor do salário mensal de Silvânia em 1218 era de R$ 2.300 e em 2019 passou a ser R$ 2.645. Qual foi o percentual de aumento? Ok, essa questão também é do PET, né? Algumas dessas dúvidas são questões do PET, então vamos resolver. Fala para mim, por favor, Daniela, vamos lá, o salário dela antes e o salário dela depois? Antes era R$ 2.300. Ok. E depois foi para 2.645. 2.645, perfeito. Novamente, nós temos duas maneiras de fazer. A mais simples talvez seja a seguinte, vamos ver a diferença, né? Ela passou a ganhar 2.645 e ela ganhava R$ 2.300. Não estou colocando centavos, que é tudo zero. Então, vamos lá, quanto que é a diferença? 5, aqui deu 4 e aqui deu 3. A diferença é de R$ 345, ok? Gente, mas a nossa referência é 2.300, né, que é o quanto ela ganhava antes. Então, agora nós podemos montar uma regra de 3. 2.300 está para 100%, assim como o aumento, né, que ela ganhou, que foi de R$ 345, está para X. E agora a gente multiplica cruzado, né, ou seja, 2.300 vezes X igual, olha só, gente, esse número vezes 100, o que vai acontecer? 3, 4, 5, nós vamos colocar 2 zeros aqui. E é bom que a gente já pode cortar os 2 zeros da esquerda com os 2 zeros da direita. Bom, agora lembrando do professor Gustavo Bonfim, eu não quero saber o valor de 23x, eu quero saber o valor de x. Então, o que a gente pode fazer? 23x divide esse lado por 23 e esse aqui, 345, divide por 23 também, né? Vai cancelar aqui, vai dar x igual a quanto? Vamos fazer aqui no cantinho, 345 dividido por 23. 34 por 23 dá 1. Então, aqui deu 23. 3 para 4 dá 1. E aqui deu 1 também. E aqui baixo 5 agora. Vamos lá. Aqui deve dar 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Olha, deu exato aqui. Então, deu quanto? 15. Então, quanto que foi o aumento de salário dela? Foi de 15%. Alex, você falou que teria duas maneiras de fazer. Qual que era a outra maneira de fazer? Eu não vou fazer, mas vou mostrar como que você faria, tá? Então, seria você adaptar esse problema nessa linha aqui, ó, da seguinte maneira. Você já pode colocar aqui o valor final, 2.645, e calcular aqui um outro x, tá? Diferente desse. Aí daria quanto? 115%. E aí, se ela ganhava 100% e passou a ganhar 115%, quanto que foi o aumento? 15%, ok? Muito obrigado pela pergunta. Ok, obrigada, professor. A nossa próxima questão é do quinto ano. Professor Lucas, o que acontece quando multiplicamos um número decimal por 100? Ah, tá. Então vamos ver aqui. Isso é muito importante que você tenha domínio, turma, sabe por quê? Porque tem hora que você vai ter vários problemas relacionando principalmente áreas com esse produto, beleza? Então, vou fazer um exemplo aqui no quadro. Olha, eu quero pegar um número decimal e multiplicar ele por 100. Então, imagine esse número decimal aqui, ó, 0,123, beleza? E eu vou multiplicar esse número decimal por 100. Então, vezes 100. Então, a minha dica é o seguinte, todas as vezes que você multiplicar um número decimal por 100, você vai deslocar a vírgula 2 unidades para a direita, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou mover essa vírgula que está entre os algarismos 0 e 1 e colocar ela onde? Entre quem? O 2 e o 3. Então, a vírgula que estava aqui agora vai ficar entre os dois números aqui, dois algarismos, entre o 2 e o 3. Então, 0,123 vezes 100 é a mesma coisa do que 12,3. Então, relembrando, todas as vezes que te pedir para multiplicar por 100, você vai andar com a vírgula 2 unidades para a direita. Obrigado, Dani. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de primeiro ano. Qual é o certo, professor Alexandre? Percentagem ou porcentagem? Tanto faz.
né? Então, dizem, né, que esses tipos de expressões vêm do latim, né? Então, tanto faz falar porcentagem ou percentagem, percentual ou percentual. Principalmente nas referências mais antigas, eles usavam mais percentual. E hoje a tendência é usar porcentual. Ótimo, acho que para complementar aí, a nossa próxima dúvida também é para você. Existe porcentagem negativa? Existe, né? Então, por exemplo, vamos inverter lá o problema da moça. Se ela ganhava R$ 2.645, aí vamos dizer que o chefe dela, por causa da pandemia, fez um acordo. Olha, eu não vou te demitir, mas eu vou reduzir o seu salário, né? Então, aí foi para 2.300, por exemplo. Então, aí você vai ter uma redução, uma porcentagem negativa, se a gente fizer a conta. E para terminar, é importante dizer o seguinte, essa redução não é de 15%, porque agora a nossa referência é 2.645. A gente teria que refazer essa conta e, na verdade, vai dar menos do que 15%. Obrigado. Excelente, professora. Obrigada. Bom, estudante, acho que já praticamos bastante nesse bloco, hein? No próximo bloco, nós teremos a participação da professora Rosana Martins e do professor Lucas, que fica mais um bloco aqui com a gente. Eu agradeço a presença do professor Alexandre. Obrigado. E você, estudante, fique ligado aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta.